Olá, eu terminei mais uma leitura, é esse livro aqui, mais um livro da literatura japonesa, Uma Questão Pessoal, Kenzaburo Oe. Esse é o terceiro livro de literatura japonesa do ano, e normalmente eu leio um só, mas esse ano a leitura está rendendo bastante, né? E aí então esse aqui, esse livro, ele já estava na minha lista há muito tempo, e porque ele é um vencedor do Prêmio Nobel, né? O Ken Saburo ganhou um, um Prêmio Nobel em 1994. E então, é uma questão pessoal. Eu li esse livro rapidinho, eu li em 6 dias, né? Até que demorei um pouco, porque é um livro, um livrinho assim mesmo, para ler numa sentada só, né? Esse livro aqui, ele vai tratar de uma questão moral bem complexa. Eu não imaginava, não sabia nem o que era essa questão pessoal. Mas aí, então, eu vou contar um pouquinho um fato que ocorreu comigo. E lógico que assim não se compara comigo, aconteceu com um cachorro, né? E no caso dele acontece com um ser humano, um filho, mas foi bem doloroso assim para mim também. Certa vez, há um tempo atrás, eu estava voltando do colégio e eu encontrei um cachorro na rua, ele estava todo machucado e eu socorri, falei, eu vou socorrê-lo, né? Ele deve ter sido atropelado. Mas depois eu descobri que não era atropelamento, era sinomose. E a sinomose é uma doença contagiosa, eu não podia trazer o cachorro para casa e eu não sabia o que fazer. Então eu deixei ele um tempo, até eu coloquei o nome dele eu coloquei o nome de Vitório, e eu deixei o Vitório num abrigo, eu pagava, né, para ele ser cuidado, mas era muito difícil para mim. Eu tinha que ficar indo lá, era em outro bairro, eu trabalhando. Então eu passei por uma situação bem complicada assim com ele. A sinomose, ela não tem cura e ela vai avançando. É bem complicado, né? Mas eu tinha esperança assim com ele. Aí eu trouxe ele para a casa de uma vizinha e mais não deu certo. Enfim, foi uma situação bem desesperadora. E aí, então, eu tinha a opção de fazer a eutanásia nele, né? Uma outra. Tinha um veterinário, que é o veterinário que, assim, que cuida dos meus cachorros, ele é muito amoroso, e ele sempre achava, assim, que eu deveria cuidar dele, né? O máximo que eu conseguisse. Mas aí outros veterinários davam a segunda opinião de que não tinha jeito. Então, eu estava bem desesperada, assim, coloquei ele no carro um dia, falei, eu vou fazer eutanásia nele. Aí ele colocou a cabeça assim entre o câmbio e o banco, ficou olhando para mim com aquele olhar que ele tinha, sabe, super amoroso, e eu desabei a chorar e eu não consegui levar. Aí eu deixei numa construção que abrigado numa construção, levando comida para ele, mas eu não sei, ele desapareceu e ficou esse mistério assim na minha cabeça do que pode ter acontecido com o Vitório, né, o meu veterinário atual, assim, que é meu amigo, ele diz assim que alguém deve ter levado e ele me consolou bastante, mas foi muito difícil. Então essa decisão, sempre essa decisão, mesmo que seja com um animalzinho, é muito difícil. Mas aí tudo isso porque é uma questão pessoal. Bom, o Kenzaburo, esse livro ele tem uma parte assim bem autobiográfica, porque o Kenzaburo ele teve um filho em 1963. Esse filho dele nasceu com autismo, problema físico e precisaria. E os médicos disseram para ele que para deixar o menino morrer, mas aí não, ele, né, ele sobreviveu e hoje chama Hikari, e hoje esse filho dele é um músico e sobreviveu e ele passou então por essa situação por esse dilema, né? Como você fazer se você tem um filho com deficiência? E aí então a gente vai entrar no livro, uma questão pessoal.
O personagem desse livro, ele tem um apelido só, ele se chama Bird, de pássaro, ele tem a aparência de um pássaro quando ele tem 15 anos, então eles colocam esse apelido nele, e aí então ele fica até a vida adulta. Ele é completamente frustrado, ele tem um sonho de conhecer a África, ele compra mapas da África e fica sonhando, mas nisso a esposa dele, que é um casamento bem infeliz assim também, né? Ele cursou letras e ele é um professor de cursinho, mas só conseguiu esse emprego porque o sogro dele também era professor. E ele, assim, é bem frustrado mesmo com essa vida. E aí, então, a esposa tá para ganhar um bebê. Ele tem um problema do passado, assim, com alcoolismo. Ele ficou várias semanas num quarto só bebendo, bebendo, e depois passou e ele tentando se recuperar. Mas, enfim, quando o bebê nasce, o bebê tem um problema, ele tem um problema de uma hérnia cerebral. E é como se fosse assim duas cabeças, é uma coisa bem, ele descreve como se fosse uma coisa bem feia mesmo assim, como se fossem duas cabeças. O bebê, a cor do bebê, ele tem uma repulsa muito grande por esse nenê, ele inclusive coloca assim que o bebê tem uma cor de camarão cozido, sabe? É uma repulsa mesmo assim muito forte que ele tem por essa criança, mas ao mesmo tempo, né, ele tem aquela coisa dentro dele, aquele instinto mesmo paterno dentro dele, né? E então, quando esse filho nasce, os médicos dizem: olha, a gente pode deixar ele morrer e ficar dando só água com açúcar, um leite bem ralo e rapidinho ele vai morrer. A gente não é só não alimentá-lo, e também a gente tem a opção de uma cirurgia. Aí ele opta por levar o bebê para outro hospital, mas ele, assim, na cabeça dele, ele não quer que o bebê sobreviva, porque ele sabe que não teria uma vida normal, né? Esse bebê não poderia ter uma vida normal, então sempre ele fala. É, e aí, essa questão pessoal do título, né? Esse dilema que até que ponto, né, vale a pena, até que ponto, é, né, imagina um turbilhão de sentimentos de você ter quando nasce um filho assim. Mas o que acontece aí, ele vai contar para o sogro dele e o sogro dele dá uma garrafa de Johnny Walker para ele. Olha só, né? Ele era alcoólatra. E aí, então, ele, desesperado, ele procura uma amiga. Fazia muitos anos que ele não encontrava essa amiga. E era uma amiga que estudou com ele, a Emiko. E essa amiga vai ajudá-lo muito a superar essa fase. Só que ele acaba se envolvendo com ela sexualmente. Ele resolve questões sexuais que ele tinha. Ele acaba resolvendo essas questões com ela, mas ele vai se sentindo cada vez mais sujo, mais angustiado, ele não mal vai ver a esposa, sabe? Então, e tudo isso passando pela cabeça dele. A narrativa ela se passa num tempo em que ele está aguardando a morte do filho. Ele tem certeza que o menino vai morrer. Só que quando o hospital chama, né, ele para ir lá, na verdade o menino não morre. E ele diz assim, nossa, eles devem até estar alimentando o menino bem, porque o menino não morre. E ele se sente muito, muito culpado por tudo, tanto por ele estar traindo a esposa, por ele estar desejando a morte do filho, e sabe, então é uma situação assim bem, bem complicada mesmo, né? Mas então, finalmente, a Emiko, ela tem uma ideia, ele fala, não, eu não vou fazer a cirurgia no bebê. Só que como assim, né? Como se ele tinha a opção da cirurgia, o bebê não morreu, e como que ele iria fazer? Aí ele chega no hospital e diz, não, eu vou levar o bebê embora. Eu não quero mais, não quero cirurgia, não quero nada. Mas ele sabia, ele era como se ele estivesse matando o filho dele
com as próprias mãos, né? E então, a partir daí, ele leva o bebê embora. Aí Mico dá uma ideia para ele de levar para um lugar, para um hospital, tipo um hospital clandestino mesmo, de aborto. Não seria como se fosse um aborto mesmo, mas com o bebê vivo, né? E então, no caso, aí depois, bem no finalzinho, vai ter uma mudança muito grande nele. E aí eu não vou dizer, né, o que acontece aqui no final, como que vai terminar essa história. Mas, olha, sempre que eu pego um prêmio Nobel, sempre são livros bons, mas esse muitas vezes tem uma pequena falha, eu percebo uma falha no enredo, ou algum aspecto assim que eu não gosto, mas esse livrinho, olha, simplesmente fantástico, do início ao fim, não encontrei um defeito sequer na narrativa do Kenzaburo Oe, um livro simplesmente incrível, uma das melhores leituras, assim, eu acho. Candidata a uma das melhores leituras do ano e realmente valeu muito a pena. Então, mas é bem pesado, é um drama psicológico bastante pesado. É porque a gente fica na cabeça do personagem o tempo todo, nesse dilema, nesse drama, né, moral que ele está passando, mas no final ele tem uma coisa muito boa, sabe, assim, e realmente uma literatura que deixa a gente, assim, bem impactado, certo? Então é isso, vale muito, muito a pena. Kenzaburo ou é uma questão pessoal. Até mais.